paz esteja com todos vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus, amigos e familiares. Irmãos, essa palavra que eu vou falar para vocês, serei breve. Se eu não conseguir fazer, eu vou deletar e depois eu passo novamente. Amém? O tempo está fechando, eu estou achando que vai chover. Então vamos lá, vou ser breve aqui. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem todo, na sua vida. Aqui, irmãos, eu vou citar alguns versículos dentro desse primeiro, algumas palavras dentro desse primeiro versículo, tá? Passagens. Vamos lá. A primeira passagem, Romanos 6,14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui, irmãos, ele mostra que pela ressurreição de Jesus é o significado que o pecado significa que o nosso pecado, que não existe mais o nosso pecado, irmãos. Exatamente, quando ele mostra aqui que pela ressurreição de Jesus é o significado que o pecado não existe mais, por causa dessa morte e ressurreição dele, onde ele assumiu os nossos pecados. Mas não é por isso que devemos pecar. E não é por isso que nós devemos pecar, pois, né, porque agora, como ele morreu e ressuscitou e agora nós estamos livres do pecado, na verdade não estamos livres, o pecado está na gente, irmão. Só que as pessoas que, por causa da morte de Jesus, falam assim: agora eu posso pecar à vontade. Não é isso que ele quer dizer. Por isso que eu falei agora, pois. Por quê? Não é isso. Porque esse versículo ele mostra que está livre do pecado, estamos livres do pecado. E aí, após agora essa passagem que eu falei agora, eu vou falar outras passagens, vou mostrar outras passagens que mostram que Jesus nos salvou dos nossos pecados, é a graça imerecível. Só que o pecado ele habita em nós, até que ele volte, que ele virá buscar a sua igreja, aquele que está firme, porque o pecado vive em nós constantemente. Por isso eu falo em vigiar, amém? Então vou citar outras passagens que falam justamente dentro desse primeiro versículo, que estamos livres do pecado, mas não podemos pecar à vontade não. Temos que ser vigilantes e prudentes, todos os dias. Então vamos lá, vou citar outras passagens, irmãos, baseado nisso. Tiago 3,2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aqui, irmãos, a questão é usar a língua, usar a língua não para agredir, né? E sim para orientar a quem você está falando. Está atento para que não cause calúnias e sim mostrar o caminho correto, segundo a lei, segundo a lei da vontade de Deus. Amém, irmãos? Não é ser, enfim, é justamente a gente ter essa lei. Então, o que acontece? Varão perfeito. Nós procuramos todos os dias ser esse varão perfeito. Só que nós não somos esse varão perfeito, porque o pecado habita em nós. Então nós devemos todos os dias buscar a santidade, como já falei em outras lives. Busquem essa santidade, que é procurar ser esse varão perfeito, porque isso só vai acontecer no final, irmãos. Quando a gente estiver firme até o final, nem que a gente morra, ou quando ele voltar ele buscar nós, que somos a igreja dele, a noiva, né? Nós nos tornaremos esse varão perfeito, o nosso corpo vai ser transformado. Mas para isso, sejais perseverantes e firmes, constantemente, irmãos. É exatamente isso. Então, por isso que não devemos pecar à vontade, não.
Agora nós estamos livres, só que nós devemos ser firmes, porque nós tropeçamos, nós caímos, nós somos falhos, que é o pecado. Amém? Vamos lá, continuando aqui. A outra passagem que mostra essa questão que não devemos pecar à vontade. 1 João 1:8 e depois 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aqui, irmãos, é o que? Buscarmos em intimidade e oração a santidade em Jesus, né? Que é justamente buscarmos a santidade em Jesus, que é o que está falando esse versículo. Porque aquele que fala assim, eu não tenho pecado, está mentindo. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, nunca fale, eu não tenho pecado nenhum. Nós temos pecado, porque nós erramos, somos falhos, por causa da origem. Amém? Agora o versículo 10 diz o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentirosos, e a sua palavra não está em nós. E completando, irmãos, o versículo 8 é todos os dias, né, estarmos confessando os nossos pecados, não fazendo mais, que nos leva ao perdão e à purificação do Senhor. Então aqui, irmãos, aqui é justamente isso. Nós temos que buscar sempre esse perdão todos os dias, porque nós erramos, nós falhamos. Só de a gente acordar, irmãos, nós às vezes já estamos pecando, sabia? Ou algum pensamento, já estamos pecando, porque o pecado habita em nós. Só que a gente tem que entender assim, Senhor, misericórdia, porque eu pequei em pensamento, entendeu? Em situações, em atos. Então, por isso que eu falo, quem falar isso, irmãos, está errado, não está correto, porque nós somos pecadores, mas a graça imerecível de Cristo nos salvou. Só que nós não devemos considerar isso para nos pecar à vontade, não. Temos que buscar essa santidade e nos arrepender todos os dias. Foi isso que aconteceu com a mulher adúltera. Por isso que ele falou, eu também não te acuso, mas o que ele fala? Não peques mais. É exatamente isso. É o que eu falei, de voltar a ter todos os relacionamentos novamente. Voltei a ter esses relacionamentos. Isso é o arrependimento, isso é o perdão. Amém? Versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte não será considerada adúltera, se viverdes ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera. Não será adúltera se contrariar novas núpcias. Essa é uma questão complicada da palavra, irmãos, que eu estou falando para vocês hoje, tá? E o que fala? Aqui Paulo, ele mostra a questão desse relacionamento da morte, de que não deixou o amor ao outro, e no final ele morre. Então esse amor deve permanecer fiel para com outras pessoas, e aqui não está sendo falada a questão do divórcio, irmãos. Ele diz que é a questão que fala até em Mateus 19:9 e 1 Coríntios 7:15. O que acontece? A questão do divórcio, irmãos, é uma coisa séria, uma coisa complicada. É o que? É uma lei que foi tirada. Eu não lembro quem foi o profeta que falou, quem foi no Antigo Testamento, que foi tirada. Eu acho que foi Moisés, não me lembro ao certo. Mas ele criou porque a dureza do coração do homem. Só que Jesus, ele não veio para isso. Por isso que eu falo, essa questão é complicada, por isso, entendeu? Se você cometeu algum erro com relação ao seu cônjuge, a sua companheira, irmão, aprenda a perdoar, aprenda a saber conversar, entendeu? Porque se você pega e você faz, por exemplo, você se separa, entendeu? E tem uma união com a outra pessoa,
e você fala, eu perdoei essa primeira pessoa, como é que você perdoa se você está com outra pessoa? É complicado, irmãos. Essa é uma questão muito complicada que acontece. Só que, irmãos, Jesus, ele não perdoou. É isso que eu falo. Quando eu falo em voltar todos os relacionamentos, eu incluo isso também. Só que eu não falo às vezes. E eu estou falando agora especificamente porque essa palavra fala sobre isso. Porque o divórcio é uma lei que foi Moisés, ele criou por causa da dureza do coração do homem. Só que Jesus, ele veio romper essa dureza. Por que ela fala para a mulher adúltera, não peques mais? Para ela não voltar a isso. E até voltar a ter esse relacionamento com a pessoa que ela teve. Não ela fazer uma nova núpcias. A nova núpcias, irmãos, o que eu falo? É complicado? É complicado. É com relação a você estar com uma pessoa e Deus recolhe essa pessoa. Porque no grande dia todos vocês dois vão se encontrar lá. Mas, irmãos, se você faz isso, separa, o que acontece? Se não há o perdão de um lado, se só há um perdão de um lado e o outro não há o perdão, como é que esse perdão ele acontece? Vocês entendem, irmãos? É complexo, a gente sabe que é complexo, mas é essa a questão. Isso é uma lei que Moisés criou para a dureza do coração do homem, mas Jesus ele veio para romper essa dureza, para falar assim, perdoem-se. Porque por isso que nessa palavra, por isso que no final, em Apocalipse que é falado, Jesus virá buscar quem? A noiva, em núpcias. Por quê? É por isso que ele usa muito essa questão, ele usa esse relacionamento com o casamento, esse relacionamento com a noiva. Vocês entendem que isso é uma coisa séria? Tem muita gente que eu sei que acontece, que estão com outro relacionamento, mas irmãos, cadê o arrependimento, cadê o perdão que Jesus ensinou, que João Batista ensinou? Entendeu? É uma reflexão que eu quero deixar para vocês, irmãos. Pensem nisso. Reflitam sobre isso, porque essa palavra fala justamente isso. Por isso que ele usa a noiva, por isso que ele faz essa analogia, que é morrer. Você morre, né? Se o seu companheiro morre, você vai continuar amando ele, entendeu? Mas se houver uma oportunidade de uma outra pessoa, sim, Deus vai colocar na sua vida. Mas não faça isso, irmãos, tendo se separado de uma pessoa e fazer isso. A palavra mesmo diz, irmãos, eu não lembro aonde, no Velho Testamento fala sobre isso. Deus, ele não se agrada disso, irmãos. Ele não se agrada. Por isso que ele mandou o filho dele, para romper essas questões de lei. Isso é uma lei do homem, não é uma lei de Deus. E Deus não se agrada disso. Amém, irmãos? Vamos continuando aqui. O versículo 4 diz o seguinte: assim, meus irmãos, também vos morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para permanecerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quando ele fala morresses, irmãos, eu vou citar uma passagem que está em Romanos 8:2, que fala: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui tem a ver com o batismo. Quando você se batisma, irmãos, é o batismo do velho homem que não existe mais. Ele está em você por causa do pecado, mas ele não habita mais em você, que você é uma nova criatura em Cristo. Então tem que viver constantemente, ou quando ele te levar, ou quando ele te levar, ou quando ele voltar. É exatamente o verdadeiro sentido do batismo, é esse, irmão, que é o que é falado aqui, nesse versículo aqui. Amém, irmãos? E com a analogia desse versículo 4, nessa passagem de Romanos 8:2. Amém? E aqui, irmãos, quando ele fala frutifiquemos, eu vou citar uma outra passagem que fala sobre isso, que é Gálatas 5:22, em que fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que sei o que? Bondade, né? Alegria, e benignidade, bondade e fidelidade. Então, irmãos, a analogia aqui, né? Essa analogia aqui é que por causa de Jesus, que ele morreu e ressuscitou, essa lei do homem, irmãos, que fazem as coisas segundo as nossas próprias vontades, que a carne, algum
alguns que na hora é uma coisa que acaba. Isso acaba. Isso vai chegar uma hora que não vai acabar. É uma coisa passageira. Entendeu? A vontade da carne. Pode reparar, as coisas que nós fazemos para os nossos próprios prazeres, vai chegar uma hora, irmãos, que a gente vai começar ou desanimar, vai ver alguma coisa diferente. É que não eu falo, as pessoas que têm dinheiro, necessário dinheiro, só que existe uma questão. Esses que têm grana e têm dinheiro, são ricos, pode ver a vida deles é destruída. A vida deles espiritual é totalmente destruída. Entendeu? E o fim, às vezes de muitos, é o suicídio. Por quê? Falta o quê? A questão espiritual, que é o próprio Jesus. Então é exatamente isso, irmãos. É exatamente isso que eu quero focar com vocês. Entendeu? Não existe mais, que é o que eu acabei de falar. E sim, agora, a lei de Cristo, que é morrer e ressuscitar aqui, que é falado aqui, né? A lei de Cristo, obediência e fazermos a vontade de Deus. Entendeu? Às vezes a vontade de Deus é complicada, é ruim pra gente, a gente fica... Mas por quê? Porque a carne que existe em nós, né? O pecado que existe em nós, ele vai nos persuadir a gente querer mudar de rumo. Mas seja firme, deixe Jesus está em você, então não deixe que isso te domine. Para que você não tenha o fim de muitos que vão ter. Amém? Continuando aqui, versículo 5. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei e operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então é a carne, a questão da carne. Quando houve na criação, não existia morte, não existia doenças, mas tudo isso, irmãos, começou a acontecer por quê? Por causa do pecado. A morte não existia, mas ela veio, por quê? Por causa do nosso erro. E isso nós só vamos saber no grande dia, irmãos. Só naquele grande dia, é quando a gente vai saber. Amém? Então nesse versículo 5, quando ele fala operavam, outra passagem que eu vou explicar baseado por que ele fala operavam. Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. É a vontade dele, ofereça a Deus, não ofereça as suas próprias vontades, ou a vontade da carne, em várias situações que é falado, né, que está incluído aqui. Amém, irmãos? Como oferecer-vos a Deus, né, como ressurreto. Aqui é a carne e ossos. O próprio Cristo, ele desceu da sua glória em espírito e se tornou carne e osso, para que a gente entendesse que ele foi servo e ele foi fiel ao Senhor. Ele não deixou que o mal o dominasse. Na verdade, ele é Deus, mas ele se fez homem para passar tudo que nós passamos, para ver. E ele passou os sofrimentos que ele teve, ele passou por isso, sabia que ia passar, mas ele foi fiel, foi obediente. Irmãos, a palavra vontade de Deus é exatamente isso. Faça tudo segundo Jesus, não segundo as suas próprias vontades. Deixe ele falar com você pelo Espírito Santo, deixe nas suas orações, tenha um momento de oração que você vai se fortalecer na intimidade com ele e ele vai te mostrar. Se for algum momento, alguma coisa que não é da vontade dele, a vontade da carne, nossa, do pecado, ele vai te mostrar e você não vai cair. Se você cair, ele é misericordioso, ele vai te perdoar. Mas, como eu falei, não peques mais. É exatamente isso. Nunca esqueça essa questão, não peques mais, porque senão não vai adiantar. E se ele volta? O que adiantou você não ter pecado? Você pecou de novo e aí, quando você resolveu mudar, ele voltou. E aí? Não vai adiantar, mas então é vigiar constantemente. Como eu já disse, ele virá como ladrão. Amém? Continuando aqui, né? Então, continuando aqui dentro, aqui eu expliquei, mas eu estou dentro desse versículo, que é o 6,13. Eu vou falar ele novamente para vocês entenderem o contexto todo que eu falei agora.
nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, que ele morreu e ressuscitou, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, irmãos, antes éramos voltados às vontades da carne, na lei, mas após a morte e ressurreição de Jesus, que é o Consolador, o Espírito Santo, em Pentecostes, né? Até hoje, ele vive em cada um de nós, fortalecendo-nos a cada cristão convertido, mesmo nas aflições na terra, aqui em terra, sermos perseverantes em Jesus, no Senhor, perseverantes que Ele é o Consolador, que nos direcionará a não desistir na fé no Filho. É exatamente isso. É isso que eu falo, irmãos. As lutas são grandes, nós sabemos, mas o próprio Jesus passou por lutas. Ele foi homem, passou por lutas, só que ele foi fiel ao Pai. Nunca leve em consideração, mas ele foi filho de Deus. Não importa, irmãos. Ele foi homem e ele passou o sofrimento. Por que no Getsêmani ele chegou a suar sangue? Porque ele sabia o que ele ia passar, a aflição, tudo que ele ia passar, mas ele foi fiel. Então, se toda uma situação difícil, que às vezes eu vou direcionar que você vai passar por dificuldades, aguentem, porque não há coisa melhor do que você estar com ele na volta dele, e aqui na terra você ser honrado também, como eu sempre falo. Ele vai te honrar na terra, você está vivendo para ele. Amém? Continuando aqui, irmãos, versículo 6. O que ele vai dizer quando nós chegarmos no final dessa live? Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, que é o que? Vivemos com relação à letra, essa caducidade é a carne, vivemos na carne, vivemos nas nossas próprias vontades. Porque o Espírito Santo é tão tremendo na nossa vida, aquele que entendeu o verdadeiro propósito de viver esse Cristo, isso daí não vai afetar. E se afetar, ele vai ser misericordioso, porque ele conhece o seu coração e vai saber: você errou, irmão, você errou, meu filho, mas eu te perdoo. Porque Deus, Jesus, ele conhece o nosso coração, ele sabe que a gente não vai cometer esse mesmo erro. Vão ter outros sim, vão acontecer, nós somos pecadores, mas ele sabe que você vai se arrepender. É isso que o João Batista sempre pregava, que eu sempre falo. Amém? Que é o que cada um de nós cristãos devemos fazer. Porque quando ele fala não vos conheço, que é exatamente o que ele vai falar naquele dia, por que ele fala? Porque ele sabe que o seu coração não estava voltado para ele, estava focado em outras coisas. Deixe que as demais coisas vão ser acrescentadas. A palavra fala isso. E a palavra não mente, senão não seria Deus, não seria Jesus. Amém? Então vamos lá. O versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade, em espírito, e não na caducidade da carne, como eu falei, né? Eu só reforcei o versículo de novo. Entendeu? Então, o que essa palavra quer dizer? Que eu vou reforçar aqui, o que Deus mostrou, além do que eu falei para vocês. Ao que se entrega à vontade de Deus, que é a aliança eterna que Ele fez conosco quando Ele morre e ressuscita naquela cruz, né? Que Jesus faz para cada um de nós resistirmos aos desejos da carne, pois o Espírito Santo ele nos brinda contra este mal, que é a carne, que é o pecado, a lei das nossas próprias vontades. Então é exatamente isso, irmãos. Essa palavra quer mostrar pra gente. Então tenham isso no coração, entendam isso. E a questão que eu falei, da questão da analogia que é feita nessa palavra que Paulo faz, é por isso. A questão dessa palavra, eu nem gosto de falar essa palavra, irmão, que é uma palavra horrível, porque isso daí, como eu falei, Deus é sagrado, irmão. Entendam, se vocês tiverem um relacionamento, sejam
Vejam direitinho se é. Se não for, irmãos, não vão até o fim, porque depois fica difícil. E você vai ser cobrado por isso. Queira ou não queira, você vai ser cobrado. Então seja assim até o final. O Espírito vai te guiar e vai te mostrar o momento certo. Amém? Que tem, e é uma coisa séria, irmãos. Isso é uma coisa séria. Entendam isso. Seguir um outro caminho, você vai ser cobrado por seguir outro caminho. Não sou eu tô falando isso porque isso é da palavra, irmão. Entendam isso, entendam. Amém? Então, eu vou deixar essa reflexão para vocês. Reflitam sobre isso, porque isso é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Como muita gente hoje acha que isso é uma brincadeira, e não é. É muito sério. Amém, irmãos? Então, quero deixar todos na paz do Senhor e que essa palavra toque muitos que precisam ouvir ou que precisavam ouvir. Amém, irmãos? Então fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima live.